Vamos falar aqui um pouco. Existem algumas verdades na realidade que às vezes nós paramos e pensamos assim: poxa vida, será que isso realmente é uma verdade? Ou é uma simbologia? Aí eu fico pensando assim quando eu estou meditando com algumas pessoas e falo comigo mesmo. Existem coisas que são muito confusas em nossas mentes, no sentido de salvação. Por que salvação? Se você parar para pensar, imagina uma tentativa de assalto. E nessa tentativa de assalto, uma viatura está passando na hora e ela enquadra aquele malfeitor e te livra daquele assalto. Automaticamente ela lhe salvou de um assalto, te libertou de um mal, te tirou de um mal, de um laço, de uma obra que viria sobre a sua vida. Então, pensando nesse ponto, a salvação, ela tem dois pontos peculiares dentro desse sentido. E eu quero reformatar isso de uma forma acessível para você entender, te dando a liberdade de você entender. E a pergunta é: como posso ter certeza da minha salvação? Há essa probabilidade de eu ter certeza? Eu quero te falar sobre isso neste vídeo. Salvação é uma dádiva de Deus. Ele dá e não toma de volta. Aquilo que Deus te dá, jamais Ele tomará de você de volta. É seu. Está sob suas mãos. Não tirará de volta. Eu posso jogar fora? Posso. Então, entenda o que eu vou te falar. Deus não toma aquilo que Ele dá, mas você joga fora aquilo que você recebeu. Todavia, é possível eu estar salvo e não ter a certeza ou a segurança da minha salvação. E por isso eu não consigo usufruir desses benefícios, usufruir dela. Então, o que João 10, ele nos diz no capítulo 10 de João, versículo 28? Vamos ver. João 10, 28, ele diz assim: eu lhes dou vida eterna. Quem lhe dá? Jesus. Elas nunca serão destruídas. E ninguém pode arrancá-las das minhas mãos. Arrancá-las quem? As pessoas, as ovelhas das mãos de Cristo. Meu Pai que as deu para mim. Deus deu ao Filho, Jesus. Deu para mim, é maior que todos. Ninguém as pode arrancar das mãos de meu Pai. Eu sou o bom pastor. Ou eu sou como o Pai. Jesus está falando que aquilo que Deus criou, gerou, é dele. E ninguém pode tirar das mãos dele. Aquilo que ele deu para Jesus, ninguém pode arrancar, porque foi o Pai que o presenteou, foi o Pai que vos deu as pessoas, as vidas, as ovelhas. Aí às vezes surgem tantas perguntas e nós ficamos meio que perturbados com essas perguntas, porque elas vêm de contra nós. E ainda no João 6, João capítulo 6, versículo 37, diz assim: olha o que está escrito.
quem o Pai me dá, virá a mim. Aquele que Deus deu, aquele que Deus enviou. E quem vier a mim, com certeza não o rejeitarei. Por quê? Porque desci e a vontade, porque Deus desceu de quem? Da onde? Deus desceu do céu, não para fazer a minha vontade ou a sua vontade, está se referindo à minha vontade, está se referindo ao próprio Cristo, a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Então deixa eu te falar uma coisa séria. Deus enviou, Jesus enviou Deus para o quê? Para nos resgatar, para nos tirar de quê? Nos livrar do mal, nos tirar do laço, nos tirar o quê? Da perdição, nos resgatar, nos livrando, nos salvando. Então Jesus que nos salvou, não foi nós que salvamos a nós mesmos, entende? Então toda vez que nós pensarmos em salvação, temos que ter a incumbência e o pensamento de que foi Jesus que nos deu a salvação, Jesus que nos resgatou desse caminho do mal. E por isso em Romanos capítulo 8, 38 ele diz: porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os outros governantes celestiais, nem o que existe, nem o que está por vir, nem poderes do alto, nem das profundezas, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus, que procede diante de nós, e do Messias Yeshua, o Senhor. Paulo ele fala: eu posso desfrutar desse beneplácito. Paulo ele fala que ele pode desfrutar e ter a certeza e a convicção de que ele está salvo. E esse amor o constrangeu a ponto de que de trazer ele de volta, puxar com uma corda, o resgatar do fundo do poço e lhe dando a salvação. Não é o homem, não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o evangelista, não é o missionário, não é o apóstolo, não é ninguém. É Deus que nos salvou, é Deus que nos resgatou. Então entenda que você está com a vida escondida em Cristo e automaticamente nós estamos o quê? Assentado com Ele nas regiões celestiais. Se você está com Cristo, você está seguro. E se você está seguro, o fator de sermos fracos e termos pecado, isso não tira a salvação de nós, não. Ela não se constrói pelas obras. Efésios 2:8. Não é pelas obras, que a salvação vem, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas é um dom de Deus, a salvação é dada por Deus a nós, porque Ele nos criou, Ele nos gerou, Ele nos formou, Ele nos resgatou do meio do lamaçal e nos trouxe de volta para perto dEle. Agora estamos abraçados, seguros, protegidos por quem? Por Cristo Jesus. Então, a nossa salvação, a nossa proteção não vem de nós. A nossa proteção não somos nós que damos a nós mesmos, não somos nós que nos livramos, não somos nós que nos protegemos. Salmo 119, o versículo 114, ele diz assim: Tu és o meu esconderijo, o meu escudo, pus minha esperança em Tua palavra, minha esperança e minha confiança em Ti, Senhor Jesus. Logo eu entendo que o pecado me afasta de Deus, mas a minha alegria é estar com Cristo e não se aprofundar no pecado para eu me afastar de Deus. Porque se minha alegria é Cristo, é o pecado que me levará próximo dele para que eu venha o quê? Me redimir, me entregar, me envolver e pedir o perdão a Ele, o que? Para a minha transformação de vida. Embora tudo, nós somos perdoados lá na cruz do Calvário. Então não tem mais pecado? Você tem pecado quando você negligencia a Cristo, você infringe a lei a ponto de se afastar de Cristo, como se você cortasse o cordão umbilical. A salvação não se perde, mas
Não se perde no sentido de Deus tirar ela de você, mas a salvação ela se perde no sentido de você rejeitar aquilo que Deus fez por você. Não foi uma obra, porque não é pela obra que ninguém se gloria, mas foi pelo amor. Ele se fazer homem, descer do céu, passar por todo o estágio, vencer a morte, coisa que nenhum homem venceu, para entregar você e dar aquilo que você não tinha, vida eterna e vida em abundância. Tiago 5:16, Paulo exortando, ele diz assim, olha o que Paulo fala ainda, exaltando a Tiago. Ele fala assim, portanto, reconheça abertamente seus pecados uns aos outros e orem pelos outros, para que possa ser curado. E fala assim, confessa. Quando você confessa o seu erro diante de outra pessoa, você está se libertando daquele peso. Mas ela não te perdoa, porque o perdão vem de Deus. Mas Deus, o Senhor Jesus, já te perdoou lá na cruz do Calvário, te dando o quê? Vida e vida em abundância. Paulo ele tem uma certeza e uma convicção tão grande da sua salvação, que ele exorta Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, sobre essa grandeza de Deus na vida dele, sobre esse milagre de Deus na vida dele. Olha o que ele fala. Eu estou seguro em Deus. Eu estou salvo em Deus, Timóteo. Eu desfruto do beneplácito das bênçãos do Senhor sobre minha vida. Porém, eu combati o bom combate. O combate da confiança. Apeguei-se à vida eterna, para a qual foi chamado ao testemunha cabalmente a respeito de sua fé na presença de muitas testemunhas. Paulo fala, eu combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu sou tão seguro, meu amigo, que eu ganhei vida eterna. Eu não morri, eu estou vivo. Paulo exorta Timóteo sobre isso, porque é a segurança dele. É a segurança dele. Nós temos que ter essa segurança em Cristo Jesus. Marcos 16 chega a nos dizer, olha o que ele nos diz. Ele escreve dessa forma: quem confia foi imerso será salvo, mas quem não confia será condenado. Esses são os sinais que acompanharão os que crêem. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aos que crerem serão salvos, libertos, resgatados, tirados, trazidos de volta a Cristo. Então a salvação não se perde, a salvação dá. Ela não se perde no sentido de Deus riscar seu nome do livro da vida, mas ela se perde no sentido de você rejeitar a obra de Deus na sua vida e você rejeitar o amor de Cristo por você, a salvação de Cristo em sua vida. Então a cruz, quando ela foi feita para mim e para você. A cruz ela era feita sob medida, tá? Os métodos que foram jogados e colocados sobre Cristo, que foi o prefeito da Judéia, Pôncio Pilatos, para o condenar, e acabou escolhendo Barrabás com todas as suas falhas, todos os seus erros, de culpas, de imoralidades, de rebeldia, de verabilidade contra todas as leis. Isso nós somos um Barrabás. Nós fomos um Barrabás. Nós rejeitamos isso. Quando nós erramos, rejeitamos a Cristo. Mas o que Cristo fez? Morreu no lugar de Barrabás para nos salvar Barrabás também. Nós somos um Barrabás de Cristo. Fomos um Barrabás de Cristo. Hoje nós somos salvos. Hoje nós temos vida e vida em abundância e vida eterna. Então para que se preocupar? Porque você olha para você e fala assim, mas eu esqueço o que o homem diz. O homem não quer você feliz, não quer que você conquiste, não quer que você tenha a sua salvação. Mas a salvação quem dá não é o homem, é Deus.